Seja bem-vindo, amigo do projeto Praia Vermelha. Vamos continuar nossos estudos sobre a Europa, fazendo uma comparação entre União Europeia e Estados Unidos, que são as duas potências historicamente constituídas que deram as cartas na história da humanidade durante muito tempo. Então, atualmente, os desafios atuais, né? Ambos têm problemas com o terrorismo. Tá? Os Estados Unidos por sua intervenção em diversos países do mundo e a Europa com o seu problema de imigração de culturas diferentes e às vezes com um foco diferente daquele que é normal, considerado normal pelos cidadãos europeus. Esse problema com imigrantes, então, ele existe nos Estados Unidos e existe na União Europeia também, embora seja diferente. Os imigrantes nos Estados Unidos são sua grande maioria latinos, enquanto os imigrantes europeus são sua grande maioria africanos ou asiáticos. E também de uma religiosidade bastante diferente da religiosidade tradicional europeia. Então, os imigrantes, ambos são vítimas de xenofobia, ambos são vítimas de preconceito, mas me parece que a situação da europeia é um pouquinho mais difícil em razão dessa grande divergência cultural, enquanto os Estados Unidos já têm uma maior facilidade de assimilação, até pelo contexto histórico que os Estados Unidos sempre recebeu imigrantes. E essa questão de imigrantes chegando à Europa, a Europa exportava migrantes, né, durante todo o século XIX até o início do século XX, e aí ela passou a importar migrantes e imigrantes em condições que, às vezes, deploráveis, em condições mais humildes, e são sujeitos a esse tipo de problema, principalmente xenofobia. Ambos os países têm problema com a opinião pública, então essa questão de movimentos sociais, essa questão da imprensa dando as cartas, grandes magnatas mega capitalistas interferindo nas políticas públicas, dificultam muito as atividades dos governantes e, por vezes, inclusive o desenvolvimento econômico, determinadas medidas econômicas que precisam ser tomadas, deixam de ser tomadas em razão da opinião pública ter sua força e o que vale, no fim das contas, a democracia, o voto, e o governante tem que ouvir a voz do povo, e às vezes nem sempre essa é a voz, às vezes ela é uma voz formatada por interesses escusos aos interesses do Estado. Isso é um problema grave. Tá? A União Europeia tem um envelhecimento grande da sua população. Para isso, até os imigrantes deveriam ser bem-vindos, mas o problema continua mesmo assim, enquanto os Estados Unidos gostam de uma pirâmide etária mais estável. Esse ainda não é um problema crítico. Na União Europeia o envelhecimento é muito grave e existe uma certeza de que a quantidade de aposentados vai ser muito grande para ser carregada, já é para ser carregada pela mão de obra ativa. A europeia tem diferentes identidades culturais historicamente cultivadas, então o que pensa o povo do leste europeu é muito diferente do oeste, o alemão tem atritos históricos com franceses e com ingleses, então são culturas muito diferentes e fica difícil você querer construir uma identidade europeia, como a União Europeia tenta, já enquanto nos Estados Unidos essa dificuldade já não existe, ela já foi traçada aos poucos, já foi um país construído em cima de uma homogeneidade cultural, em cima de um espírito patriótico, coisa que se tenta fabricar um espírito europeu. É muito difícil na medida que você tem raízes de atritos gigantescos e tem interesses escusos em todos os países. A União Europeia existe o problema da favelização, da mesma forma que os Estados Unidos, no entanto, os Estados Unidos já sempre conviveu com esse tipo de problema. As desigualdades sociais dos Estados Unidos são consideradas quase que uma normalidade, questão de não ter tido oportunidade do mercado, algo desse tipo. Na Europa, essa questão de favelização é recente. Então, na Europa, isso é uma novidade e isso traz transtornos que a Europa não tinha e muitas vezes a opinião pública não aceita. Então é um problema que a Europa vem enfrentando, uma dificuldade adicional que os Estados Unidos sempre enfrentaram, mas sempre levaram do seu jeito, né? Já consideram culturalmente normal isso aí. As rivalidades históricas, então, são muito grandes. O exemplo mais claro foi do Brexit, tá? Quando a Grã-Bretanha saiu, um impacto muito grande para a União Europeia, um prejuízo grande, tá? E tem outras rivalidades. Por exemplo, agora tem um atrito com a Polônia, que é um país que faz parte da União Europeia, mas que não aceita essas leis a favor do movimento LGBT.
Então a Polônia é muito tradicionalista, muito católica, muito conservadora, não aceita e a União Europeia quer impor. São negociações difíceis, negociações que às vezes são travadas, enquanto a coesão nacional nos Estados Unidos é muito forte, né? As desigualdades regionais na Europa são muito grandes, enquanto nos Estados Unidos são mais, embora existam, ela é mais homogênea, né? A religiosidade nos Estados Unidos, embora ela exista também na Europa e também seja decadente nos Estados Unidos a religiosidade tem uma participação ativa muita participação na política, né? Vocês veem ali o lema de Trump, né? Toda hora usando Deus como objeto de uso político, o que é questionável, mas a religiosidade é ativa. O Estado é laico, mas a religiosidade está ali, né? Está presente. Tá? Os Estados Unidos, sem dúvida, as empresas norte-americanas têm um grau de competitividade maior, é um capitalismo mais agressivo, mais focado, evidentemente, nos lucros, enquanto as indústrias europeias, o mercado europeu, ele é muito mais social. Isso tem suas vantagens, em particular na redução das desigualdades sociais, mas quando você fala em competitividade econômica, os Estados Unidos partem na frente. Né? E também as estruturas europeias muitas vezes são arcaicas e causam transtornos. Isso que não existe nos Estados Unidos. Exemplos típicos são o desenvolvimento de Roma ou mesmo de Atenas. São cidades onde você não pode ter um metrô, porque você cavoca qualquer coisa, você encontra ali antiguidades, raridades que não podem ser mexidas. Paris também enfrenta esse problema, embora Paris já tenha um sistema de metrô extraordinário. Então, são exemplos de que, às vezes, as estruturas mais arcaicas, até mesmo a industrialização europeia também é mais antiga, elas podem sim trazer um prejuízo em comparação com os Estados Unidos. Ok, pessoal? Era isso, obrigado, um abraço.